Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso com a nossa aula 22, tá? De álgebra linear. Bem, nesta aula nós vamos falar dos espaços euclidianos, tá? Na última aula, pessoal, nós introduzimos a ideia de produto interno, basicamente voltado para o espaço Rn, tá? Essa ideia de produto interno ela é bem mais abrangente, né? Bem mais densa, né? Você precisa estudar muito mais a ideia de produto interno. Claro que nós estamos focando, né? Nos prendendo mais nos espaços euclidianos, que a gente vai acabar vendo que vão acabar sendo os espaços Rn, tá? Então, de certa forma, a gente está definindo o produto interno sobre o Rn, sobre o R3, sobre o R4, enfim, essa ideia. Mas aqui a gente vai realmente entender o que significa um espaço euclidiano. Então, o nosso objetivo aqui, pessoal, é calcular a norma, tá? A norma de um vetor, ok? E, além disso, calcular também o ângulo entre vetores, calcular a distância entre dois vetores, ok? Perfeito. Então, vamos lá. Bem, neste vídeo, veremos, a exemplo do R3, a existência de um produto interno em um espaço vetorial nos permite, tá? Veremos que, na verdade, que a existência de um produto interno em um espaço vetorial nos permite definir nesse espaço uma norma. Olha só, a existência de um produto interno no espaço vetorial permite definir nesse espaço uma norma. Assim também como nos permite definir ângulos, né, entre dois vetores e a distância entre vetores, simplesmente pelo fato de existir o produto interno, tá? Neste espaço. Então, observe só, na aula passada eu comentei sobre isso, mas eu agora a gente realmente vai ver, né? Que o produto interno, a definição do produto interno, né, o fato de você saber que tem um produto interno naquele espaço, é muito importante, porque a partir dele você acaba estudando vários outros conceitos, tudo bem? Então vamos à nossa primeira definição. Bem, pessoal, a ideia é exatamente definir o que significa um espaço euclidiano. Bem, pessoal, a gente vai chamar de um espaço euclidiano todo espaço vetorial. Veja bem, todo espaço vetorial. A gente já sabe que é um espaço vetorial. Esse espaço, ele precisa ser de dimensão finita, tá? E esse espaço precisa estar munido de um produto interno. Então, você tem um espaço vetorial. Esse espaço, a dimensão dele é finita, ou seja, possui um conjunto, uma base, né? Um conjunto gerador com finitos elementos, né? Uma base com finitos elementos, tá? Além disso, esse espaço possui nele definida um produto interno, tá? Então, se possui um produto interno definido nele e a dimensão dele é finita, então a gente diz que esse espaço é um espaço euclidiano. Tudo bem? Então, um exemplo de espaço euclidiano é o Rn, né? Porque o Rn, ele possui um conjunto gerador de, no máximo, n elementos, certo? Então, qualquer base do Rn tem n elementos, certo? Qualquer base do Rn tem n elementos. O R2, a base tem 2 elementos. Então, são espaços de dimensão finita, certo? E esses espaços, na aula passada, a gente acabou definindo um produto interno para esses espaços, tá? Que era o Rn. Então, a gente já sabe que no Rn, no geral, ele possui um produto interno, tá? E está munido com um produto interno, e além disso, a dimensão dele é finita. Então, o exemplo de um espaço euclidiano é o Rn. E norma, pessoal, o que seria uma norma? Bem, se você vai ter um espaço vetorial, né? Porque eu estou falando K espaço vetorial, então de certa forma significa que o corpo desse espaço ele vai acabar sendo exatamente os números reais ou os complexos, tá? Tem um K espaço vetorial. Esse espaço está munido de um produto interno, tá aqui. Só estou pegando a notação do produto interno, tá? Então, tem um K espaço vetorial munido de um produto interno. Chama-se norma de um vetor V desse espaço ao escalar
denotado desta forma. Então, novamente, a norma é um número, tá? É um escalar. A norma vai ser denotada dessa forma, 2 traços. E a norma é definida da seguinte maneira: raiz quadrada do produto interno de V por V. Então, veja bem, eu sei que no espaço tem um produto interno. Então, em particular, eu consigo calcular o produto interno de entre qualquer dois vetores do espaço, em particular do vetor por ele mesmo, tá? Então, a gente consegue calcular o produto interno de dois vetores, né? Do vetor por ele mesmo. Isso aqui está bem definido. E ainda tem mais uma propriedade importante, tá? Que o produto interno de V por V é positivo, tá? Isso aqui é lá da quarta propriedade de produto interno. Então, se o produto interno é positivo, de V com V, então a raiz quadrada está bem definida, porque a raiz quadrada não está definida, ela não é definida para números negativos, certo? Então, como esse produto interno de V por V é positivo, então a raiz quadrada está bem definida. E a norma nada mais é de que isso. Você pegar, calcula o produto interno do vetor V por ele mesmo, a gente já aprendeu a calcular, e aí depois você extrai a raiz quadrada. E isso daqui está bem definida. Tudo bem? Então, um exemplo. Por exemplo, bora definir a norma do Rn. Tá? Então, no Rn, se você pega um vetor V do Rn, a gente sabe que ele vai ter n entrada, né? x1, x2 até o xn. E aí, bora definir essa norma com relação ao produto interno que a gente definiu na aula passada, que nada mais é do que esse daqui, né? Ou seja, você pega dois vetores no Rn, por exemplo, vamos supor que esse aqui é o vetor U, esse daqui é o vetor V, né? U por V dá dessa forma, né? Então, é a soma da multiplicação das componentes correspondentes, né? Então, tá aqui, ó. x1 vezes y1 mais x2 vezes y2 mais licença xn vezes yn. Então, a gente definiu esse produto interno na aula passada, certo? Então, a gente já sabe que isso aqui define um produto interno. Vamos calcular agora, vamos definir a norma do vetor do Rn com relação a esse produto interno. Bem, a norma, como a gente definiu do vetor V, nada mais é de que a raiz quadrada do produto interno do vetor V por ele mesmo. Lembrando que o vetor V, como eu peguei aqui em cima, é esse vetor. Então, só repetir aqui, certo? Produto interno esses dois vetores. E lembrando que pela definição de produto interno, como é que a gente faz, pessoal? Aqui é a multiplicação das entradas correspondentes. Como aqui é o mesmo vetor, então essas entradas aqui vão estar multiplicando elas mesmas, né? A primeira multiplica x1 vezes x1, x2 vezes x2, né? x2 vezes x2, mais licença até xn vezes xn, certo? Só que isso aqui, x1 vezes x1, é o x1 ao quadrado. Lembrando que esse daqui realmente é potência, esse daqui é índice, tá? Não vai se confundir. Então, esse daqui é o x2 ao quadrado, tá? xn ao quadrado. Então, observe que a norma de um vetor no Rn nada mais é dado pela raiz quadrada da soma das suas componentes ao quadrado. Porque observe que x1, x2, xn são os componentes do vetor V. E a gente já sabia disso, por exemplo, no R3, né? Você pega aqui o vetor x, y, z, né? Então, como é a norma no R3, né? Pega aqui esse vetor aqui no R3. Então, isso implica que a norma de x, y, z no R3, né? É igual ao quê? A raiz quadrada da soma das suas componentes ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, tá? Então, esse aqui é um caso particular desse. Aqui a gente está fazendo no geral, né? No Rn. Então, observe como fica, por definição, a norma de um vetor no Rn, certo? Com relação a esse produto interno. Uma pergunta interessante seria o seguinte: professor, se por um acaso eu mudar o produto interno, a norma muda? Com certeza, tá? Se você muda o produto interno, então agora se eu defino uma norma do vetor no Rn, tá? Do vetor no Rn, com relação a outro produto interno, então com certeza a norma vai mudar aqui, porque a norma ela advém do produto interno, certo? E isso aí então tem vários resultados que traz disso daí, tá? E esta norma, pessoal, ela é conhecida como comprimento do vetor. Então, se você quiser saber o comprimento do vetor, você calcula a norma dele, tá? Perfeito.
Agora vamos falar de um outro produto interno, tá? Agora vamos sair um pouco desses espaços aí do RN, enfim, tudo mais. Vamos pegar, tá? Vamos imaginar que a gente quer calcular a norma da função f, que está definida no intervalo fechado AB em R. Essa função R, ela pertence a esse espaço aqui, ó. C de AB, R. Esse espaço aqui, pessoal, eu acredito que a maioria de vocês ainda não viram, mas esse espaço aqui, ele é um espaço de funções, tá? Quais são as funções que moram nesse espaço? Esse C vem de continuidade. Então, para uma função estar aqui nesse espaço, significa que essa função ela é contínua, tá? Essa função é contínua e ela está definida nesse intervalo fechado, assumindo valores em R. Então, observe. Então, o domínio é AB e os valores que ela assuma é em R. Então, tu pega um T aqui, essa função vai levar num F de T, que é o número real, tá? Ok? Então, esse espaço aqui é o espaço das funções contínuas definida no intervalo fechado AB e assumindo valores em R. Esse é o espaço, tá? Espaço das funções contínuas. Aí, pessoal, vamos querer calcular a norma dessa função, tá? A norma da função. Com relação ao seguinte produto interno. Qual é o produto interno? Neste espaço aqui de funções contínuas, eu vou definir o produto interno da seguinte forma. Para cada par de funções que eu pego aqui, por exemplo, FG, o produto interno é definido como a integral de A até B, de f de x vezes g de x dx. Aí, novamente, talvez tenha aqui um conceito que vocês ainda não tenham estudado, que é o conceito de integral, certo? Mas, enfim, vou deixar quieto primeiro, não vou entrar nesses méritos. Então, o fato, pessoal, que nesse espaço aqui de funções contínuas, esse produto interno aqui dado pela integral de A até B de f de x vezes g de x dx, ele define um produto interno. Ou seja, de certa forma, ele satisfaz todas aquelas 4 propriedades que a gente viu no produto interno na última aula, certo? Então, ele é positivo, né? Tem algumas coisas aqui que dá para saber de cara, pessoal. Por exemplo, se você pega o produto interno de f por ela mesma, então aqui vai ficar f de x vezes f de x, que dá f de x ao quadrado. Então, se tu tá tirando a f de x ao quadrado, vai ser sempre positivo, porque está elevado ao quadrado. Então, a integral de uma coisa positiva é sempre positiva. Então, de certa forma, o produto interno seria positivo. A questão de f com g, g com f. A integral, tipo, isso aqui é uma multiplicação, né? Então, isso daqui é igual a integral de a até b de g de x. Tu pode mudar aqui, né? F de x dx. E aí, como eu mudei essas duas de posição, isso daqui é o produto interno de g com f, tá? Então, de certa forma, o produto interno de f com g é igual ao produto interno de g com f. Então, ela é simétrica, tá? E aí, se você pega aqui uma soma aqui, né? A soma aqui, por exemplo, de f mais uma h, por exemplo, tá? Aí, observe que aqui ia ficar f mais h de x, né? Vezes g de x. Aí tu usa a distributiva aqui e usa a linearidade da integral, porque a integral da soma é a soma da integral. Tu vai conseguir separar, certo? Aí tu vai provar novamente aquela propriedade lá de que, por exemplo, produto interno de f mais h, né? G é igual ao produto interno de f por g mais o produto interno de h por g, tá? Então, tu ia conseguir fazer isso daqui devido da propriedade da própria integral. Então, pessoal, isso aqui é um produto interno, certo? Isso aqui define o produto interno nesse espaço de funções contínuas. O produto interno é devindo da integral. E aí, pessoal, nesse sentido, a norma da função f, como por definição a norma a gente definiu como sendo a raiz quadrada, né, do produto interno do v por v, nesse caso aqui, como a gente quer a norma de f, então, é a raiz quadrada, né, do produto interno de f por f. Então, olhando para a definição do produto interno, ó, eu estou olhando aqui para dentro primeiro, continua a raiz quadrada. Então, isso daqui, por definição do produto interno de f por f, é a integral de a até b de f de x, que é o que está passando aqui, vezes o que está passando aqui, só que está passando aqui também é f. Então, vai ficar f de x vezes f de x.
que dá a integral de a até b de f de x ao quadrado dx. E, novamente, como eu falei para vocês, essa raiz quadrada aqui está bem definida, por quê? Porque o produto interno aqui está bem definido, porque, de certa forma, isso daqui é positivo, tá? Qualquer número ao quadrado é positivo, tá? Se isso aqui é positivo, maior ou igual a zero, então a integral de uma coisa positiva também é positiva, porque a integral, de certa forma, é uma área. Então, a integral de uma coisa positiva é uma coisa positiva. Então, isso daqui está bem definido. E essa raiz quadrada eu posso escrever dessa forma aqui, né? 1 sobre 2, né? Aqui tem o 2, né? Isso daqui está tudo elevado à potência 1. E aí a regrinha do sol sombra, né? Quem está no sol vai aqui para a sombra, quem está aqui na sombra vai para o sol, tá? Então, isso aqui é isso elevado a 1 sobre 2. Então, pessoal, por definição, se eu quisesse calcular a norma da função f, eu teria que calcular essa integral aqui e depois extrair a raiz quadrada, certo? Isso aí não é tão complicado de fazer. Observe que eu não estou entrando no âmbito da função em si. Eu só estou falando no geral, tá? Aí, claro, se eu pegasse, por exemplo, a função f de x igual a x quadrado, é uma função contínua, então ela mora aqui, tá? Define ela e depois você vai calcular a integral dessa função aqui elevada ao quadrado, tá? E acaba ficando a f de x é x quadrado elevado ao quadrado daria x a quarto. Aí tem uma regrinha para você calcular a integral que eu não vou entrar no mérito agora. Quando você estiver lá no curso de cálculo 1, cálculo 2, aí você volta aqui para resolver esse exercício aí, tá? Entender melhor. Mas por que eu trouxe esse exemplo para vocês, pessoal? Por que eu quis trazer esse exemplo? É só para você ver, pessoal, que nem sempre eu vou estar falando, tá? Do espaço RN, tá? Que a gente está se prendendo muito aqui no RN. Aí vocês podem ficar viciados que essa definição de produto interno, ela é uma definição exclusiva para o RN, para o R2, para o R3. Não, pessoal. Essa definição de produto interno, definição de norma, ela é para qualquer espaço vetorial. A gente sabe que o espaço das funções contínuas é um espaço vetorial, tá? Ou seja, a soma de funções vai estar aí dentro, tá? A multiplicação de um escalar por essa função vai estar aí dentro, tá? Vai satisfazer todas aquelas propriedades de espaço vetorial. Então, o espaço de funções contínuas é um espaço, né, vetorial, certo? É um espaço vetorial. E aí, eu consigo definir, no caso, a norma, consigo definir produto interno. Assim como também, pessoal, eu poderia estar trabalhando, por exemplo, com espaços de polinômios e espaços de funções, de outro tipo de funções, espaços de matrizes, tá? Então, qualquer espaço vetorial, posso definir uma métrica, posso definir um produto interno, e aí vai mudando de acordo com a definição que a gente vai dando, tá? Bem, um vetor, pessoal, ele é dito unitário se a norma dele é 1, tá? Nesse sentido que a gente viu aí acima. Então, calcula a norma dele dá 1 e diz que esse vetor é unitário, tá? E observe que se o vetor V for diferente do vetor nulo, tá? Com V pertencente ao espaço vetorial, então, esse vetor aqui, ó, 1 sobre a norma de V escalar o vetor V, é um vetor unitário. Olha só o que a gente está dizendo, pessoal. Por exemplo, a gente já viu que a norma é um número, tá? Então, isso daqui, isso aqui é um número. Então, por exemplo, você imagina que isso aqui deu 3, então isso aqui é 1/3. Então, isso aqui, ó, 1 sobre isso daqui é um número, tá? Isso daqui pertence aos reais. Então, multiplicando esse número por esse vetor V. V é um vetor, tá? Então, eu estou multiplicando esse número por V. Então, a gente está fazendo uma multiplicação escalar aqui. O fato é, pessoal, que a multiplicação escalar deste escalar por esse vetor, a norma dele é unitária. Isso é óbvio, tá? Por quê? Isso aqui é como se estivesse definindo um outro vetor, tá? Por exemplo, um vetor U. Aí tu calcula, a norma de U vai ser a norma desse vetor aqui, ó. Só que é o seguinte, isso aqui não é um escalar, e isso daqui não é positivo, porque já é a norma, então 1 sobre essa norma pode sair para fora. Aí essa norma que estava no geral fica só em V. Só que aí fica 1 sobre a norma de V, norma de V. A norma de V cancela com a norma de V, e isso daqui dá 1. Então a norma desse vetor dá 1. Então o que eu estou querendo dizer, pessoal? Que todo tempo, quando eu pego calculo a norma do vetor, e pego o vetor e divido por essa norma, a norma desse novo vetor que a gente obtém, né, que é um vetor dado por a multiplicação escalar desse escalar por esse vetor, ele é unitário. E de certa forma, pessoal, esse vetor aqui, ele tem um nome muito especial, tá? É um vetor muito usado, que a gente chama esse vetor de versor de V,
tá? Então, eu pedi para vocês, calcule o versor de V. O que você teria que pegar? Calcular a norma de V e depois multiplicar 1 sobre a norma de V por V. Isso aqui ia dar um novo vetor U, tá? Esse novo vetor é o versor. Porque o versor é o vetor que tem é obtido dessa forma, tá? E que tem norma 1. E mais ainda, pessoal, esse versor, ele é um vetor que possui a mesma direção de V, tá? E é dito normalizado, tá? É dito normalizado justamente pelo fato de que ele tem norma 1. E por que ele tem a mesma direção, pessoal? Isso aqui vem um conceito lá de geometria analítica, né? Por exemplo, se você tem um vetor aqui, por exemplo, um vetor U, tá? E aí você pega esse vetor U e multiplica ele por um alfa. Então, tá aqui o vetor U e aqui tá o vetor alfa U, tá? Até deixar ele assim primeiro. Tá aqui o vetor U, e aqui tá o vetor alfa U. Esse vetor alfa U, ele vai ter a mesma direção que esse, porque ele é múltiplo desse, tá? É como se tu pegando esse vetor aqui, multiplicando por 2 vezes ele, 3 vezes ele, tá? Então, ele é múltiplo dele, ou menos 3 vezes ele. Aí, o que acontece? Esse alfa é um número, é esse alfa que está acontecendo. Então, a direção, pessoal, a mesma. A direção, você sabe, por exemplo, se você faz assim, né? Essa direção é diferente dessa, tá? Então, as direções iguais são as direções paralelas, tá? Eu posso estar andando para cá ou para cá, mas a direção é a mesma, tá? O sentido que é o diferente, por exemplo, se eu estou andando tem um ponto A aqui e um ponto B aqui, então, se eu ando de A para B, então eu estou andando nesse sentido, tá? Se eu ando de B para A, então eu estou andando, né? Se eu ando, por exemplo, de B para A, então eu estou andando nesse sentido. Aqui a gente chama de sentido positivo por sentido negativo, tá? De B para A. Então, o que acontece com relação ao sentido? Se o escalar alfa ele for positivo, então ele vai possuir o mesmo sentido de U, tá? Observe que aqui o U tem nesse sentido. Se o alfa é positivo, isso aqui se o alfa é positivo. Se o escalar alfa, se o escalar alfa for negativo, então o sentido é contrário. Alfa U, alfa negativo. Então muda o sentido, tá? Em vez de eu ir daqui para cá, eu venho daqui para cá. Então, pessoal, nesse sentido, como esse escalar aqui, que a gente está multiplicando, nesse caso do versor, observe, como esse escalar aqui ele vai ser todo o tempo positivo, porque a norma, né? A norma é um valor positivo. Então, esse escalar aqui é positivo. Eu poderia dizer que esse novo vetor que eu vou obter, ele vai ser a mesma direção, o mesmo sentido e norma 1, tá? Norma 1. Vamos a algumas propriedades, então, pessoal, da norma, tá? A norma, ela possui algumas propriedades que eu vou trazer através dessa proposição. Se você tem um espaço vetorial V com um produto interno, temos que as seguintes propriedades são válidas. Primeira delas, a norma de qualquer vetor é sempre maior ou igual a zero. E ela só vai ser zero se, somente se, esse vetor é o vetor nulo, tá? Observe que eu não coloco o vetor aqui em cima, mas está implícito, tá? Se eu estou trabalhando de vetor, estou pegando no espaço vetorial, então eu estou falando de vetor, tá? Então, a norma, pessoal, é sempre um valor positivo, é daquela forma que eu falei para vocês. Ela só vai ser nula se o U for nulo, tá? Só essa possibilidade. A norma de alfa, né? Alfa é um número real. Escalar U é o módulo de alfa vezes a norma de U, certo? Então, observe que se escalar aqui, de certa forma, ele sai aqui. E aí, novamente, né? Depende do valor de alfa aí para você... Por isso que quando a gente tira daqui, né? A gente não tira aí, porque eu não sei se alfa é positivo ou negativo. Então, eu tiro nele no módulo, tá? Então, a norma de alfa vezes U é o módulo de alfa vezes a norma de U. Segunda propriedade. Essa propriedade aqui é uma propriedade muito usada que a gente diz que é a primeira desigualdade triangular, tá? Que a norma de U mais V é menor ou igual que a norma de U mais a norma de V, tá?
Essa propriedade aqui está relacionada com a desigualdade do triângulo, né? A questão assim, se você tem um triângulo aqui, né? A soma de dois lados, né? Sempre vai ser maior do que o terceiro lado, tá? A soma de dois lados sempre vai ser maior do que o terceiro lado. Então, isso aí, essa propriedade vai estar relacionada com isso. Você pode ver isso através de uma demonstração. E essa propriedade aqui também é uma propriedade muito usada, que a gente chama de desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? Que diz o seguinte, que a norma do produto interno de U com V é menor ou igual que a norma de U, norma de V, para todo U e V no espaço vetorial. Então, essas duas propriedades aqui, pessoal, elas são muito usadas, a gente acaba usando muito. Mas, de certa forma, essa última propriedade aqui, pessoal, essa última propriedade aí, ela não traz... Ela é muito usada nas questões das aplicações. Mas, para a definição do produto interno mesmo, a gente usa as propriedades N1, N2 e N3. Ou seja, se um produto interno, da forma como ele é definido, ele satisfaz a propriedade N1, N2, N3, então a gente diz que esse... Desculpa, se um produto interno não. Se uma aplicação, ela satisfaz as propriedades N1, N2, N3, então a gente diz que essa aplicação é uma norma, tá? Então tem que satisfazer essas três propriedades aqui para ser dita norma, tá? Perfeito. E agora a questão da distância, pessoal. Distância entre vetores, tá? Olha, se você tem um espaço vetorial com um produto interno, tá? A distância entre dois vetores U e V é um escalar, tá? A distância é um número, a gente sabe, né? Mas esse escalar é o escalar denotado dessa forma, né? D de UV, dado da seguinte forma. D de UV é a norma de U menos V. Então, é só você calcular a norma da diferença que você descobre exatamente a distância entre vetores. Ok? Vamos fazer um exemplo para a gente entender. Por exemplo, pessoal, no R3, no R2, desculpa, estou falando no R2, só colocar aqui, tá atrapalhando. Bem, no R2, pessoal, vamos pegar, por exemplo, o vetor U, cujos componentes é 2 e 6, certo? 2 e 6. E vamos pegar o vetor V, cujos componentes são 5 e 10. Usando o produto interno usual, a gente já sabe qual é o produto interno usual do R2, né? Que é aquele 1 do RN lá. Então, D de UV, que é a distância de U para V, né? Que a gente, por definição, que a gente viu, é a norma de U menos V. A gente acabou de ver assim. Então, eu vou pegar o vetor U aqui, vou colocar aqui. Vou pegar o vetor V aqui, vou colocar aqui. Agora, a gente está fazendo a soma entre dois vetores, né? Ou diferença, tanto faz. Então, você está fazendo, ó, 2 menos 5. Tá? É componente a componente, né? 2 menos 5 dá menos 3. 6 menos 10 dá menos 4. Certo? Menos 4. Aí, ó, o que eu posso fazer? Como aqui tem um menos aqui, eu posso colocar esse menos aqui. É como se eu estivesse tirando esse escalar aqui, tá? De certa forma, a gente está fazendo isso daqui, né? Que alfa vezes UV, né? É igual a alfa U, alfa V, né? Tá fazendo isso daqui aqui, né? Então, eu tô tirando aqui o escalar menos 1 que tem aqui e aqui, ó. Então, tô tirando aqui para fora. Então, fica menos 1 vezes escalar, né? 3, 4. E aí, como esse escalar aqui ele é negativo, pela propriedade de norma, né? Isso aqui é o módulo de menos 1 vezes a norma do vetor 3, 4, que é o vetor do R2, tá? E aí, a norma, o módulo de menos 1 é 1, né? Que é menos 1, certo? E aqui vai ficar o módulo de 3, 4. E aí, o módulo, de acordo com a gente viu lá por definição, né? De Rn, é a raiz quadrada do produto interno do vetor por ele mesmo, né? Então, é a raiz quadrada do produto interno de 3, 4 por 3, 4. Estou fazendo bem com calma aqui para você ver, tá? Você poderia fazer direto aqui, que isso daqui, de certa forma, vai dar... A norma de um vetor é a raiz quadrada da soma das componentes ao quadrado, né? Mas eu estou fazendo com calma aqui para usar exatamente as definições, tá? Então, por definição de produto interno, isso aqui é 3 vezes 3, né? Mais 4 vezes 4. Tudo isso dentro da raiz quadrada aqui. Então, isso daqui dá 3 vezes 3 dá 9, que é o 3 ao quadrado.
mais 4 vezes 4 dá 16, que é o 4 ao quadrado. Então, aqui dá 9 mais 16 dá 25 e a raiz quadrada de 25 dá 5. Então, pessoal, é dessa forma que você vai calcular a distância entre dois vetores. Se fosse do R3, não ia interferir em nada, só ia aparecer aqui mais uma componente, R4, R5, enfim. Mas, por definição, a gente usa por definição de distância, a gente vai usar essa fórmulazinha aqui para calcular a distância entre dois vetores. E, novamente, né, essa definição de distância vai se expandir para outros espaços, depende da forma como você define o produto interno. Então, pessoal, você observa que isso aí tá tudo muda muito, tá? É uma coisa muito inconstante. Se você muda o produto interno, você muda os seus cálculos, tá? Mas a formulação, de certa forma, continua a mesma. A distância sempre vai ser a norma de U menos V, tá? Então, se eu mudei o produto interno, a norma como advém do produto interno, ela também vai acabar mudando, tá? Então, se você muda a norma, então de certa forma você também está mudando algumas coisas aí. Então tem que ficar bem atento, mas como eu disse para vocês, no decorrer do nosso curso a gente vai estar trabalhando mais com essas normas usuais mesmo, norma do RN aí, do R3, do R4. Então acredito que não terá problema nenhum, tá? Então, até a próxima aula, espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa a gente tira nos nossos encontros síncronos.